Sejam todos bem-vindos. Eu vou tratar do artigo Alfabetização Financeira, Instrumento de Melhoria de Vida de Universitários em Meio à Pandemia. Ele foi desenvolvido pelo NUFPEC, Núcleo de Finanças Pessoais e Comportamentais da UFSC, que temos como autores Cristine, Felipe, Anne, Ana e Otávio. Primeiramente, fazendo uma contextualização do assunto, cabe ressaltar que a pandemia ela evidenciou a fragilidade financeira da população brasileira, porque muitos tiveram seu poder de compra reduzido, perderam seus empregos, e isso ressaltou a necessidade de gerenciamento dessas finanças pessoais. Isso também tornou-se uma conversa diária dentro das famílias brasileiras, dentro dos lares, devido ao impacto que teve dentro de suas finanças. E cabe também ressaltar que um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, realizado em 2018, destaca que apenas 18 a 16% da população brasileira pouparam. Então, com isso, nós temos a relevância do estudo e temos como objetivo comparar o nível de alfabetização financeira, mais especificamente o conhecimento, atitude e o comportamento financeiro dos estudantes antes e após a pandemia. As técnicas de coleta de dados. Então, foi realizado um questionário com 33 questões, que foi distribuído via e-mail e redes sociais. Foi elaborado pelo Google Formulários. Ele foi desenvolvido em duas partes. A primeira parte, onde foi feita uma pesquisa do perfil socioeconômico e demográfico dos respondentes, e a segunda, procurou-se investigar a percepção dos respondentes sobre conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro. E foi também utilizado o software SPSS para análise dos dados. Então, pela revisão da bibliografia, cabe ressaltar que a educação financeira, segundo a OCDE, é um método pelo qual as pessoas e a sociedade como um todo obtêm melhoras significativas no conhecimento financeiro. Já a alfabetização financeira, ela é mensurada através de 3 dimensões: conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro, que vai ser colocado mais à frente. Mas cabe-se ressaltar também que a educação financeira, ela refere-se, basicamente, à habilidade de tomar decisões eficientes na gestão e no uso do nosso dinheiro diariamente. Então, como já coloquei anteriormente, a alfabetização financeira é dividida nesses 3 tópicos, sendo que o conhecimento financeiro é a sapiência factual relacionada ao meio financeiro, como o conhecimento dos produtos financeiros ou mesmo como funciona nesse mercado financeiro. Já a atitude financeira refere-se à crença por detrás dessas atitudes, como é que a gente vê a nossa habilidade de lidar com o dinheiro, o que ele impacta nas nossas atitudes. Já o comportamento financeiro, ele é um pouquinho mais complexo. Ele é a maneira como o indivíduo se relaciona com as finanças pessoais. O estudo, então, ele é baseado nesse estudo de Potri, Vieira e Kirsch. Os resultados. Cabe ressaltar que os respondentes, a maioria, 52%, têm entre 21 e 30 anos. Os respondentes têm 40% são masculinos e praticamente 60% feminino. 75% dos respondentes são solteiros, 13% são casados. Nós temos que 34,9% eles moram em 2 pessoas numa família, 13% 4 pessoas e 17% moram sozinhos. A residência, nós temos que 40% é maioria moradia própria e depois nós temos alugada 45%, que é o maior percentual. Já a média de renda da família, nós temos que 21,9% tem mais de 6.600 de rendimento mensal e depois temos entre 1.100 e 2.200 com 19%. E a gente perguntou se eles eram dependentes. Nós temos que 48% eram dependentes parcialmente. E aí nós queremos saber como é a sua fonte de renda, já que eles são parcialmente dependentes. Nós temos que 17% não trabalham, 37% tem um trabalho de estágio ou bolsista, 27% tem emprego assalariado. E nós temos que a maioria dos respondentes são do curso de administração da UFSC e depois o segundo curso com 17% de ciências contábeis. Então agora nós vamos para os resultados frente ao conhecimento financeiro.
todas essas respostas, ela, como eu já coloquei anteriormente, foi baseado no estudo de Potri, Vieira e Queixe, de 2018. Então, a média das respostas frente ao conhecimento financeiro. A gente botou várias questões para estar medindo o conhecimento financeiro de todos os respondentes. Coloque-se, então, que, por exemplo, suponha que você viu uma mesma televisão numa loja por tanto e teve um desconto de 10%. Aí a gente perguntou para ver quanto que eles entendem de juro. Quase todos acertaram. Quando a gente foi descendo, aprofundando o conhecimento financeiro, esse percentual ele foi diminuindo, mas nem tanto. Até o pessoal ele teve um conhecimento então de acertos razoável, de mais de 80%. Aí depois a gente quis saber sobre atitude financeira antes e após o início da pandemia. Para tanto, a gente usou a escala Likert com os perfis 1, concordo totalmente, 2, concordo, 3, indiferente, 4, discordo e 5, discordo totalmente. Então, nós temos uma média de acertos para antes da pandemia de 4,0%. Já depois, a média relacionada à atitude financeira após o início da pandemia, ela passou para 4,38%. Então, nós vemos que eles começaram a se preocupar com as suas atitudes financeiras após o início da pandemia. Já o comportamento financeiro antes da pandemia, nós temos que uma média total de acertos de 3%. Após o início da pandemia, passou para 3,21%. Então, a gente percebe-se que eles também tiveram um comportamento financeiro um pouquinho mais relevante após o início. Então, eles começaram a responder a média mais significativamente importante, né? Atualmente faço uma reserva de dinheiro que percebo mensalmente para uma necessidade futura. Então, eles começaram a ter um comportamento financeiro um pouco alterado. Depois nós fizemos o comparativo entre a satisfação, a preocupação e a reserva financeira antes e após o início da pandemia. Então, percebe-se que todos eles estavam preocupados com essas respostas. Então, no geral, quão satisfeito você estava com a situação financeira antes da pandemia? E depois, quão satisfeito você estava com a situação da pandemia neste momento? Então, a gente coloca que eles estavam razoavelmente satisfeitos antes da pandemia, 64%. Após a pandemia, 58%. Então, antes o índice de satisfação era 52% e após o início da pandemia baixou para 47%. Depois nós perguntamos da preocupação com o futuro antes e após a pandemia. Não me preocupo com o futuro antes ou presente. Então, a gente coloca, ó, discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo totalmente. Então, antes, eles tinham uma preocupação de 53%. Após o início, aumentou para 68%. Então, percebe-se que antes nós tínhamos uma preocupação até relevante, mas após o início ela aumentou, ela teve um acréscimo. Depois nós perguntamos sobre a reserva financeira antes e após a pandemia. Faça uma reserva do dinheiro que recebo mensalmente ou não, para uma necessidade futura. Então, percebe-se que antes era 14 e após passou para 14. Quase nunca, 12, 12. Então, ali não mudou muito, tá? Agora, sempre antes da pandemia era 22 e após a pandemia passou para 25%. Finalmente, as considerações finais. A maioria dos respondentes são mulheres, como já coloquei. Os graduandos, eles demonstram uma atitude financeira relativamente positiva, mas ainda há espaço para melhorar, né? Por causa do longo prazo, para fazer planejamentos para os imprevistos e emergências. O comportamento financeiro, muitos conseguem poupar regularmente com objetivo futuro, mas destaca a importância de ter esse hábito mensal. O nível de conhecimento financeiro dos graduandos é alto, especialmente a questão de taxa de juros, inflação e rentabilidade de ativos. Grande parte da amostra, ela afirma que gasta menos e consegue sobrar um pouquinho para gastos esporádicos, mas há necessidade de estar fazendo uma conscientização mais ampla de toda a população para essas eventualidades da vida.
E a importância do estudo ele foi importante para o meio acadêmico, que aprofundou a questão de finanças pessoais e teve um impacto financeiro e social das finanças pessoais dentro desse público-alvo e ajuda o povo brasileiro a lidar com as suas finanças. A limitação do estudo, então, é a dificuldade de acesso aos respondentes, dado a pandemia. Recomendos para pesquisas adicionais, a expansão do escopo e análise de outros descritores. As referências, e aqui fica o contato do núcleo para algumas perguntas e questionamentos futuros. Obrigada.